Capítulo 193. Habilidade espiritual criada. A dança do vento caótico. Respirando fundo. Diante da espada sagrada de Shue King envolta naquele brilho dourado, Tang San se esforçou para suportar a dor em seu coração. Sendo um mestre dos espíritos do sistema controle, sempre havia sido ele quem ditava o ritmo de seus oponentes nas batalhas. Agora, entretanto, ele estava sendo completamente controlado e isso estava lhe causando frustração. Apesar disso, ele entendia que se permitisse que esses sentimentos negativos tomassem conta, ele sem dúvidas seria derrotado nessa luta de vida ou morte. Dentro desse denso domínio angelical, Tang San não tinha onde se esconder. No instante em que aquela espada repleta de energia sagrada tocou em seu corpo, ele tomou uma decisão que nem Shue King esperava. Tang San recolheu a aura em volta de seu corpo e até seu imperador azul prateado desapareceu. Ao mesmo tempo, uma camada de luz dourada o envolveu. Esse era o segundo corpo dourado invencível que ele podia usar hoje. Segurando com força sua espada sagrada, Shue King perfurou o corpo de Tang San com um golpe. Mas por causa do efeito do corpo dourado invencível, ele escapou ileso. Na verdade, Tang San poderia ter usado o teleporte para escapar desse ataque. Entretanto, dentro do domínio de Shue King, ele não sabia até que ponto essa habilidade funcionaria. Internamente, ele sentia que o efeito do teleporte não seria muito grande dentro desse domínio angelical. Nessa aposta de vida ou morte, para evitar riscos desnecessários, Tang San escolheu usar a defesa absoluta do seu corpo dourado invencível. No momento em que a luz dourada envolveu seu corpo, Tang San basicamente ignorou Shue King e o fato de que ele atravessou seu corpo. Com o martelo céu claro já aparecendo em sua mão, ele simultaneamente girou seu corpo no ar e golpeou aquele mundo dourado. Um raio de luz cinza irrompeu repleto de poder espiritual. Esse era o método do vento caótico. Para Tang San, que uma vez treinou amargamente sob uma cachoeira, por mais densa que fosse a luz dourada do domínio angelical, ela ainda não era o suficiente para afetar sua execução do método do vento caótico. Além disso, com o domínio do Deus da Morte gravado no martelo céu claro, era apenas quando usava que o poder desse domínio podia ser completamente exibido. Assim como o domínio azul prateado fortalecia o imperador azul prateado ao máximo, emitindo uma densa luz negra, o martelo céu claro foi cercado por uma camada branca ainda mais intensa. Com um único movimento, esse domínio dourado tremeu de forma violenta. Ao mesmo tempo, Tang San sentiu a pressão sobre seu corpo enfraquecer. Desde que dominou o método do vento caótico, mesmo já tendo exibido essa habilidade algumas vezes, essa ainda era a primeira vez que a usava em uma batalha de verdade. Não houve pausas. Com o impulso do primeiro golpe, Tang San girou mais uma vez e desferiu outro golpe. A segunda martelada atingiu antes que a força da primeira tivesse desaparecido. A força dos dois golpes se fundiu e a aura do domínio do Deus da Morte se intensificou um pouco, fazendo a luz dourada tremer um pouco mais violentamente. Apesar de o martelo céu claro não possuir um único anel de espírito, com sua qualidade natural, junto com o domínio do Deus da Morte gravado nele e os 66 níveis de poder espiritual de Tang San, esse golpe adquiriu uma força extraordinária. A intenção assassina do domínio do Deus da Morte e a aura tirânica do martelo céu claro se complementavam ao ponto de, mesmo sem manifestar seu avatar espiritual, o próprio espírito era capaz de garantir a sobrevivência de Tang San dentro daquele domínio angelical. Passando pelo corpo de Tang San, Shue King imediatamente sentiu que havia alguma coisa estranha.
O tremor violento do domínio angelical que se seguiu o fez perceber que o domínio do Deus da morte dele naturalmente fortalecia o martelo céu claro, com seu espírito complementado pelo domínio. Apenas 2 golpes foram o suficiente para desestabilizar seu domínio angelical. O rol dos espíritos naturalmente havia estudado com atenção as habilidades do martelo céu claro e o método do vento caótico não havia sido uma exceção. Sem dúvidas essa técnica era poderosa. Mas os estudos do rol dos espíritos também revelaram que ela precisava de um acúmulo contínuo para exibir seu efeito máximo diante de um ser vivo. Se não fosse por coincidência, quem permitiria uma oportunidade como essa? Consequentemente, Shue King não prestou muita atenção quando Tang San usou esse método. Na verdade, ele até sentiu que fazia sentido Tang San ser forçado a usar essa técnica para enfrentar seu domínio angelical. Mas, sem a proteção da sua habilidade do anel de espírito de 100.000 anos, como você conseguirá bloquear os meus ataques? O número de vezes que você pode usar essa defesa absoluta com certeza é limitado. Eu quero ver quantas vezes você ainda pode me bloquear. Esses pensamentos passaram pela mente de Shue King como um raio. Dentro do domínio angelical, ele se movia como um peixe dentro da água, com seu corpo flutuando livremente, apontando sua espada sagrada para a frente. Ele voou na direção de Tang San. A espada sagrada era sua quinta habilidade espiritual e era conjurada de chamas sagradas. Ela não apenas tinha um poder de ataque extremamente alto, como também fortalecia o efeito de purificação do seu poder espiritual em 300%. Qualquer mestre dos espíritos comum que fosse atingido por ela, além dos ferimentos físicos, também teria seu poder espiritual enormemente reduzido. Um ferimento sério seria inevitável, se não chegasse à morte. Atualmente, esse não era o caso enquanto Tang San enfrentava Shue King. Cada golpe do martelo céu claro em suas mãos fazia sua velocidade de rotação aumentar. Num instante, ele executou 5 golpes. À medida que o martelo céu claro acumulava cada vez mais energia, o efeito do domínio do Deus da morte se intensificava. A luz branca protegendo seu corpo se expandiu ao seu redor e Tang San sentiu a pressão do domínio angelical diminuindo. Após essa troca de golpes, os sentidos de Tang San naturalmente ficaram mais aguçados. Quando Shue King se virou para encará-lo, com a espada sagrada em mãos, ele percebeu sua aproximação no primeiro instante. Em nenhum momento pensando em parar o martelo céu claro. Uma estonteante luz dourada rapidamente se aproximou de Tang San enquanto ele desferia o 6º golpe do martelo. O momento que Shue King escolheu sem dúvidas foi preciso. Quando sua espada sagrada chegou, o martelo céu claro estava atrás de Tang San e ele não conseguiria usá-lo para bloquear seu golpe a tempo. Apesar de só levar um breve instante, a capacidade de Shue King lhe permitiria apunhalar Tang San e recuar em segurança. Mas seria tão fácil assim derrotar Tang San? Não. É claro que não. Ele já teria morrido inúmeras vezes se derrotá-lo fosse fácil. No momento em que a espada sagrada o alcançou, o corpo de Tang San, de forma repentina e bizarra, recuou 1 metro. Esse 1 metro não devia ser subestimado. O ataque de Shue King estava completamente focado na posição anterior de Tang San e isso causou uma redução na força da sua espada. Além disso, a distância de 1 metro permitiu que Tang San completasse o golpe com o martelo e o colidisse contra a brilhante espada sagrada envolta em chamas douradas. Um estrondo alto ressoou, abruptamente gerando fortes ondas no ar. Apesar de toda a força acumulada por esses 6 golpes, apesar de todos os seus esforços para se colocar em uma posição vantajosa,
Apesar de todo o poder do martelo céu claro combinado com o domínio do Deus da Morte, quem foi jogado para longe por essa colisão ainda foi Tang San. Esse era o efeito de um domínio, manifestando seu avatar espiritual dentro do domínio angelical. A força total de Shue King aumentou em 30%. Além disso, a espada sagrada era sua quinta habilidade espiritual e, somando a diferença de níveis entre os dois, mesmo tendo a força acumulada de 6 golpes no seu martelo, quem perdeu ainda foi Tang San. Entretanto, o que Shue King não sabia era que o objetivo de Tang San dessa vez foi apenas testá-lo. Tang San foi jogado para longe pelo impacto, mas a luz dourada da espada sagrada falhou em penetrar suas defesas, enquanto seu corpo caía para trás. Ele ainda foi capaz de manter sua postura e continuar balançando o martelo céu claro. Cada golpe emitia luz negra e brilho branco que enfraqueciam as chamas douradas. Assim, apesar de ter cuspido sangue enquanto ia para trás, ele não havia sido realmente ferido. Por causa do recuo repentino, Shue King ficou levemente perplexo, pois não conseguia entender como Tang San havia sido capaz de fazer isso. Dentro do seu domínio, ele era o governante. A partir do momento em que Tang San ficou preso dentro dele, Shue King podia livremente restringir sua movimentação na direção do centro. Assim, independente de como Tang San se movesse, mesmo se ele tivesse se teleportado, ele ainda permaneceria no mesmo lugar. Esse também era um dos mistérios dos domínios. Mas agora há pouco, Tang San havia recuado um passo. Isso simplesmente não podia ser possível com o nível atual do seu domínio da morte. Mal sabia Shue King o esforço que Tang San teve que fazer para recuar aquele único passo. Ele precisou fundir o domínio do Deus da Morte com a força do osso da perna esquerda do Imperador Azul Prateado e a habilidade de teletransporte do osso espiritual de Xiao Wu. Só depois de combinar essas 3 habilidades que ele conseguiu momentaneamente superar o efeito desse domínio e tornar possível aquele recuo de 1 metro. A força de um domínio era grande, mas também tinha seus limites. Usando essas 3 técnicas, Tang San foi capaz de superar esse limite por um instante. Ainda assim, tudo o que ele conseguiu fazer foi se distanciar 1 metro. A força combinada dessas 3 habilidades só conseguiu ajudá-lo a fazer esse tanto. Após colidir contra Shue King, o poder acumulado pelos 6 golpes se dissipou. Mas enquanto voava para longe, o martelo céu claro na mão de Tang San não parou e o método do vento caótico começou a ser carregado novamente. A razão de ele ter sido jogado pela colisão foi a força do próprio Shue King. Apesar de estar restringido ao centro do domínio, a espada sagrada pertencia a Shue King, seu governante. Dessa forma, quando o poder dela foi exercido e as chamas douradas envolveram Tang San, ele foi libertado dessa restrição e assim, lançado para trás. Mas ainda era impossível ele usar essa chance para escapar do domínio. Quando as chamas douradas desapareceram, ele voltou ao centro novamente, onde Shue King o estava esperando. Até agora, Shue King ainda não acreditava que Tang San teria a capacidade de enfrentá-lo dentro do seu próprio domínio. O resultado final também não mudaria. Ele com certeza não acreditava que Tang San seria capaz de se adaptar às várias mudanças ali dentro em tão pouco tempo. Mesmo se ele conseguisse se adaptar,
Ele não seria capaz de reverter os efeitos causados pelo domínio. No momento em que as chamas douradas em volta de Tang San desapareceram, ele foi forçadamente puxado de volta para o centro e Shue King balançou sua espada sagrada na direção dele. Shue King não estava com pressa para destruir Tang San. Ele almejava uma vitória perfeita e aproveitou a vantagem da redução de velocidade que o domínio causava. Ele não daria a Tang San a chance de se defender. Agora, Tang San já estava no quarto golpe do método do vento caótico. No instante em que o martelo céu claro estava prestes a colidir contra a espada sagrada, Tang San de repente fez uma escolha estranha. Ele não deixou seu martelo bater nela e, de forma milagrosa, seu corpo recuou 1 metro novamente. No mesmo instante, ele se dobrou enquanto balançava o martelo, se esquivando do golpe da espada. Ao mesmo tempo, ele desferiu mais 2 golpes rápidos com o martelo, acumulando 6 marteladas de força de novo. Estranhamente, Tang San não o usou para golpear Shue King, que havia deixado uma abertura. Mas, ao invés disso, golpeou o ar. Tang San mais uma vez chocou Shue King, que nunca imaginou que um oponente seria capaz de se esquivar dos seus ataques dentro do seu domínio. Entretanto, sua reação foi extremamente rápida. Assim que Tang San desferiu o 7º golpe, a espada sagrada brilhou e aumentou em 2 chi, desenhando 2 arcos de luz no ar e selando quase todas as possíveis rotas de escape de Tang San. Você não quer me enfrentar de frente? Então eu vou fazer exatamente isso. Usar meu poder espiritual para derrotá-lo. A forma de pensar de Shue King sem dúvidas era válida. Entretanto, ele ainda não conseguia ver através da técnica que Tang San estava usando nesse momento. De repente, a figura de Tang San estremeceu como um fantasma. Apesar de os 2 ataques de Shue King terem sido bem próximos, eles ainda eram apenas 2 ataques, com seu corpo tremulando como uma ilusão. Ele aproveitou o espaço entre os 2 ataques para escapar enquanto gradualmente acumulava poder no martelo céu claro. No momento, Shue King teve a impressão de que ele estava dançando dentro do seu domínio angelical. O martelo céu claro não vacilou por causa dessa movimentação, mantendo seu assombroso ritmo constante. Quando Tang San escapou do ataque de Shue King, ele já havia desferido 11 golpes com o martelo. As luzes negra e branca acumuladas estavam se tornando cada vez mais densas. Mas o que mais chocou Shue King foi que o alcance da movimentação de Tang San aumentou em meio metro. Esse era o motivo de ele ser capaz de se esquivar com tanta calma dos seus ataques usando aquele movimento dançante. O que Tang San estava usando agora poderia ser considerado a sua carta na manga e essa era a primeira vez que ele a usava contra um oponente. Ele a nomeou de a dança do vento caótico. A falha do método do vento caótico era bem óbvia. Tang San havia se ocupado com isso por um bom tempo, treinado amargamente sob as orientações de seu pai. Naturalmente, ele sabia que essa falha restringia o poder dessa técnica poderosa. Enquanto cultivava sob a cachoeira, ele começou a experimentar formas de superar essa situação. Ou seja, como completar os 81 golpes do método do vento caótico enquanto enfrentava um oponente. Depois de inúmeras tentativas, ele finalmente conseguiu encontrar uma forma, juntando seu seguidor do caminho dos fantasmas com o método do vento caótico, assim criando essa habilidade espiritual que pertencia apenas a ele.
Pegando emprestado a fugacidade do seguidor do caminho dos fantasmas e a unindo ao poder do martelo céu claro. Se tivesse sucesso, essa sem dúvidas seria uma poderosa habilidade espiritual criada. Entretanto, como poderia ser tão fácil assim combinar duas habilidades de categorias tão diferentes? Quando Tang San começou os experimentos, ele falhou inúmeras vezes, sendo o compasso seu principal problema. Cada habilidade tinha um ritmo completamente diferente da outra. O método do vento caótico requeria que ele desferisse contínuos golpes para acumular energia e seu ritmo gradualmente acelerava. Esse era um fato indisputável. Caso contrário, ele não conseguiria exibir todo o seu poder. Por outro lado, o seguidor do caminho dos fantasmas se movia de acordo com os movimentos do oponente, assim resultando na sua natureza imprevisível. Além disso, para concentrar poder espiritual no martelo céu claro, ele precisava usar as panturrilhas para gerar força. Esse se tornou o principal desafio para fundir essas duas habilidades. De início, Tang San havia desistido de criar essa habilidade, até que Xiao Wu se sacrificou para salvá-lo. Depois de obter o anel de espírito e o osso espiritual dela, ele acidentalmente descobriu como juntar as duas técnicas enquanto cultivava. O primeiro ponto-chave era que o método do vento caótico devia ser executado no ar. Apenas assim a força exercida por suas pernas não afetaria seus movimentos. Originalmente isso era quase impossível. Mas com o osso do Imperador Azul Prateado fortalecendo as pernas de Tang San e lhe dando a habilidade de voar, ele se tornou capaz de fazer isso. Com relação à questão vital do ritmo, a habilidade de teleporte do osso espiritual de Xiao Wu era a resposta. Sempre que surgisse um problema no seu compasso, Tang San podia contar com o teleporte para ajustar sua postura e continuar executando o método do vento caótico. Usar o teleporte e o seguidor do caminho dos fantasmas naturalmente seria o suficiente para evitar os ataques dos oponentes. Mesmo que o domínio angelical o impedisse de se distanciar do oponente usando o teleporte, ele ainda era capaz de usá-lo dentro desses 2 metros para executar o seguidor do caminho dos fantasmas e assim exibir todo o poder da dança do vento caótico. Shue King tinha muito talento inato e, ainda por cima, possuía o poderoso espírito serafim. Entretanto, ele esteve esse tempo todo escondido na família imperial de Seldou e ocultando suas habilidades o máximo possível. Em consequência disso, apesar de seu nível de poder espiritual ser alto, em termos de experiência de combate, ele ainda estava atrás de Tang San. Diante dessa mudança inesperada, confusão se enraizou no seu coração. Em meio à pressa, ele tentou interromper o acúmulo de força de Tang San com golpes exasperados de sua espada sagrada. Mas rapidamente ficou desapontado. Apesar de eles estarem dentro do seu domínio, a disputa entre o domínio do Deus da Morte e o domínio angelical fez com que seu efeito sobre Tang San chegasse ao ponto mínimo. Uma vez após a outra, Tang San se esquivou dos seus ataques enquanto o método do vento caótico acumulava cada vez mais força a cada golpe sucessivo. Quando Shue King recobrou a calma, Tang San já havia passado da 36ª martelada. Um padrão dourado surgiu sobre o martelo céu claro negro com o acúmulo de poder espiritual e o domínio do Deus da Morte gravado nele também emitiu brilho branco. Isso aumentou a área dentro da qual Tang San conseguia se mover. O grande volume de poder espiritual reunido no martelo deixou até Shue King chocado. Depois de 36 golpes, ele sentiu que estava começando a ser vencido por aquela vasta pressão espiritual. Mesmo com o fortalecimento de 30% do domínio angelical, ele não se atreveu a enfrentá-lo de forma imprudente. Shue King foi tomado pelo arrependimento.
Apesar de o método do vento caótico de Tang San ser poderoso dentro do seu domínio, ele podia tê-lo interrompido se tivesse agido do jeito certo antes. Recolhendo a espada sagrada com pressa, o corpo de Shui Qing foi rapidamente coberto por um brilho dourado, dando a Tang San liberdade para balançar seu martelo à vontade. Nesse momento, entretanto, uma sensação de temor surgiu no coração de Tang San. Ele sabia que Shui Qing havia recobrado a consciência e agora era o momento crítico que lhe permitiria ou não vencer o domínio do oponente. O que Tang San não conseguiu ver foi que, oculto no centro do domínio, o sexto anel de espírito de Shui Qing começou a brilhar. As 6 asas em suas costas freneticamente absorveram a energia do domínio e linhas douradas se formaram sobre seu corpo, como se fossem cobras. Respirando fundo, Shui Qing soltou o ar com força. Um assobio agudo e penetrante foi emitido de sua boca. Naquele momento, sem aviso algum, chamas douradas foram disparadas de seus olhos, se estendendo por mais de 1 metro. Essa era sua sexta habilidade espiritual. Um ataque mental. O uivo do anjo. O uivo do anjo utilizava a habilidade especial de transformação do poder espiritual angélico para converter 50% do seu poder espiritual em um ataque mental, capaz de abranger uma área enorme. Quando atingida, a vítima receberia um grande trauma mental. Se ela tivesse menos da metade da força mental do usuário, sua alma imediatamente se despedaçaria, seguida pela explosão da sua cabeça e morte. Se tivesse mais da metade, então isso resultaria num dano mental que deixaria o oponente atordoado. A duração do atordoamento dependeria da diferença entre a força mental do usuário e do alvo. De fato, essa era uma habilidade poderosíssima que podia ser considerada capaz de desafiar as leis naturais, diretamente golpeando a alma do oponente. Essa era a manifestação do poder do super espírito serafim. Enquanto Shui Qing reunia seu poder espiritual, Tang San apressadamente balançou o martelo céu claro, chegando ao 60º golpe. No momento em que o efeito de atordoamento do uivo do anjo o atingisse, ele certamente perderia o controle. Então, Shui Qing nem mesmo precisaria golpeá-lo. A própria energia acumulada pelo martelo deixaria Tang San em pedaços. Depois de se recuperar da confusão momentânea, Shui Qing sem dúvidas pensou na melhor solução. Entretanto, o método do vento caótico de Tang San ainda precisava ser interrompido. Ele não se permitiria ser derrotado por Shui Qing. Pela terceira vez, o corpo dourado invencível protegeu Tang San. Mesmo que o uivo do anjo fosse uma habilidade que desafiava até os céus, a habilidade de um osso espiritual de 100.000 anos não ficava atrás. Com o último uso do corpo dourado invencível do dia, pela primeira vez Tang San conseguiu direcionar o fluxo da luta. Os últimos 10 golpes do martelo foram finalizados assim que ele bloqueou o uivo do anjo. 2 feixes de luz, um branco e um preto, se enrolaram um no outro como dragões. Quando os 81 golpes foram completados, a habilidade evoluída do domínio do Deus da Morte foi ativada. Nesse instante, o efeito do domínio de Tang San foi elevado a um nível sem precedentes. Imensas ondas de energia foram emitidas, fazendo as pessoas lutando no chão pararem. Os 3 títulos Doulu e o Doulu espiritual não haviam usado suas últimas habilidades espirituais nessa luta. Não seria fácil determinar o resultado e ambos os lados queriam esperar a batalha no ar terminar, confiantes de que seus respectivos jovens sairiam vitoriosos. Quando aquele domínio dourado se espalhou no ar,
A confiança dos Doulus Lança de Cobra e Baiacu chegou ao limite, os deixando ainda menos inclinados a enfrentar seus oponentes com força total. Eles eram muito mais fortes que o outro lado e, por causa da demora deliberada, os dois lados se mantiveram em um cuidadoso impasse. Mas as enormes flutuações de energia no céu alarmaram os dois lados e eles rapidamente recuaram quase como sombras vazias, abrindo distância entre eles. Nesse momento, dois raios de luz entrelaçados, um branco e um preto, dispararam na direção do céu, atravessando a restrição da luz dourada. As vastas ondas de energia resultaram em uma explosão aérea, como se houvesse uma tempestade de raios ali, emitindo estalos. A cobertura de luz dourada se partiu em grandes pedaços e começou a entrar em colapso, antes de se dissolver em inúmeras faíscas douradas e desaparecer no ar. O céu brilhante recuperou suas cores originais. Duas silhuetas apareceram ao mesmo tempo. Shue King esticou seus 3 pares de asas para se estabilizar. Sangue escorria do seu nariz como se fossem 2 cobras vermelhas em miniatura, enquanto sangue roxo escuro escorria dos cantos de sua boca. Com os olhos ofuscados, ele nem mesmo se atreveu a respirar, temendo que todo o sangue em seu corpo pudesse vazar. O golpe com 81 marteladas acumuladas não apenas fortaleceu o domínio do Deus da Morte e destruiu seu domínio angelical, como também despedaçou seu avatar espiritual, lhe ferindo seriamente. Algo pelo que ele nunca havia passado antes. Entretanto, Tang San não estava muito melhor do que ele. Seu rosto também estava pálido como uma folha de papel, tossindo uma grande quantidade de sangue vermelho vivo. O martelo céu claro havia desaparecido e seu corpo tremia violentamente, apesar de ter quebrado o domínio de Shue King no fim. Ao mesmo tempo ele havia esgotado seu poder espiritual, incapaz de manter as 8 lanças de aranha nas suas costas. Ele as recolheu para dentro do seu corpo. Durante a curta batalha entre eles, todas as respostas de Tang San foram corretas. Entretanto, ainda havia uma grande diferença de força entre ele e Shue King. Por mais que ele tivesse tirado vantagem dos erros de Shue King, ele ainda havia gastado uma grande quantidade de poder espiritual para quebrar o domínio angelical. Quer fosse na execução da dança do vento caótico ou no consumo imperceptível causado pelo próprio domínio do oponente. Agora seu corpo estava quase vazio de poder espiritual. No momento, apesar de os ferimentos de Shue King serem piores, sua situação ainda era a mais terrível. A única coisa que ele podia fazer era usar suas últimas frações de poder espiritual para controlar a habilidade de voar do osso espiritual do Imperador Azul Prateado para lentamente descer até o chão, se entreolhando. Os 2 títulos Doulu conseguiram ver o assombro nos olhares um do outro, mesmo se outras pessoas não tivessem ideia. Como eles poderiam não conhecer o poder do domínio angelical de Shue King? Mesmo se eles usassem seus avatares espirituais, não seria fácil se libertar dele. Mas um jovem imperador espiritual conseguiu fazer isso. Não apenas se livrando das restrições do domínio, mas também ferindo Shue King seriamente. Agora eles entenderam o motivo de Shue King dar tanta importância a Tang San. O potencial e a força dele ultrapassavam muito a de outros mestres dos espíritos do mesmo nível. Com um som de vá, Shue King não conseguiu mais aguentar e cuspiu sangue enquanto as asas em suas costas perdiam o brilho. Respirando fundo, seu olhar se fixou em Tang San que estava lentamente descendo do céu. Não havia fúria, nem ódio em seu olhar. Apenas um traço de admiração. Sua situação não era muito boa.
Mas ele também sabia que Tang San não estava nada melhor. Rapidamente ajustando sua respiração, ele olhou para Tang San e disse: Tang San, você continua me surpreendendo uma vez após a outra. Eu realmente não quero te matar. Sem um oponente como você, eu acho que meu progresso desacelerará de forma drástica. Por enquanto, além da minha irmã mais velha, você é o único digno de ser meu oponente. Tang San não respondeu, mas ergueu a cabeça e endireitou a postura, olhando friamente para Shue King. A habilidade Céu Misterioso começou a circular rapidamente para recuperar seu poder espiritual. Isso lhe permitia se recuperar muito mais rápido que qualquer outro mestre dos espíritos nesse mundo. O motivo pelo qual ele não se feriu quando o domínio foi quebrado foi porque, em primeiro lugar, ele era o atacante e depois, seu corpo era muito resistente. Em termos de condição física, até um título Douluo podia não ser capaz de rivalizá-lo. Lançando um olhar para frente, Tang San pensou consigo mesmo que o que fosse para acontecer devia estar acontecendo. Nesse instante, o Douluo Baiacu, que estava recuando, tremeu e um espinho afiado verde como jade foi disparado na direção de Tang San, que não tinha mais forças para se esquivar e, muito menos, para usar o corpo dourado e invencível. Du Gubo e Igvud estavam muito longe e não tinham como salvá-lo a tempo. O Douluo Baiacu escolheu o instante e o método de ataque de forma extremamente astuciosa. Bastardo! Com um flash, uma luz dourada foi disparada e uma colisão abafada foi ouvida. Apesar de ter sido incapaz de destruir o espinho, a colisão desviou o ataque. Ao invés de atingi-lo, ele passou ao lado de Tang San. Shue King, que anteriormente parecia imperturbável mesmo durante a intensa troca de golpes contra Tang San, gritou irritado. Por causa do esforço, ele mais uma vez cuspiu sangue, olhando para o Douluo Baiacu com raiva. Quem lhe permitiu atacar? O Douluo Baiacu ficou perplexo. Jovem mestre. Eu. Shue King parecia estar cuspindo fogo pelos olhos enquanto encarava os dois títulos Douluo com fúria. Si Shue. Shilong. Escutem bem. Mesmo se for para o Tang San morrer, ele deverá morrer pelas minhas mãos. Um confronto justo será minha última demonstração de respeito para com ele. Se algum de vocês atacar de novo, não me culpem por ser rude. Os dois grandes títulos Douluo, diante da fúria de Shue King, sentiram medo e recuaram um passo, respeitosamente respondendo: sim. Ouvindo isso, Tang San não pôde evitar ficar um pouco surpreso. Incapaz de se conter, ele disse: eu não esperava que você tivesse um lado honrável. Tocando as manchas de sangue no canto de sua boca, um pequeno sorriso surgiu na expressão irritada de Shue King. Todas as pessoas têm o seu próprio código de honra no coração. Nesse mundo, aquele que vence é que está certo. Não é? Se eu matá-lo hoje, eu poderei simplesmente declará-lo como culpado pelo envenenamento do imperador Shuai por todo o império. Falando de justiça, quem poderia se comparar ao meu serafim? Eu sei que, no seu coração, eu sou uma existência desprezível e maldosa. Mas você acha que se eu fosse completamente inútil, eu teria sido capaz de chegar tão longe? Enquanto falava, ele ergueu o braço direito e uma forte luz dourada começou a se condensar na sua palma. Apesar de a ação ser lenta, para Tang San ela era como a própria foice da morte.
Mesmo que seu poder espiritual estivesse se recuperando de forma rápida, ele podia sentir que, no momento em que era gerado, ele imediatamente desaparecia. Só agora ele percebeu que, embora tivesse quebrado o domínio angelical de Shue King, no instante em que ele se despedaçou, uma parte da sua habilidade de purificação penetrou no seu corpo. Ainda que a quantidade de poder espiritual necessária para se teleportar fosse insignificante, seria impossível fazer isso sem um pingo de energia. Capítulo 194. Um quarto da ressurreição de Xiao Wu. A luz dourada se concentrou nas mãos de Shue King enquanto Tang San era afetado pela purificação do domínio angélico, tornando muito difícil para ele reunir sequer uma fração de poder espiritual. Adeus, Tang San. Deixe-me tirar a sua vida pessoalmente. Essa será a última coisa que eu poderei fazer por você. Não se preocupe. Eu te darei um bom funeral e também nunca me esquecerei de você. Antes de morrer, eu permitirei que você veja a minha verdadeira cara. Eu acredito que você morrerá sem nenhum arrependimento. Dizendo isso, Shue King moveu uma das mãos, agarrando as roupas sobre seu peito, virando a mão para cima e a erguendo rapidamente. Ele arrancou uma bizarra máscara conectada ao seu pescoço. Apesar de estar à beira da morte, quando Tang San viu a verdadeira aparência de Shue King, suas pupilas se contraíram de surpresa. Apesar de sua silhueta ainda parecer masculina, agora Shue King tinha um belo semblante frio, aparentando ter pouco mais de 20 anos. Com a pele branca como a neve, um nariz reto e majestosos olhos de fênix. Comparado à sua aparência agradável de antes, agora Shue King parecia muito mais eminente, possuindo certa imponência. Com um olhar, sua beleza podia não ser comparável à de Ning Hongron e Xiao Wu, mas havia dignidade na sua frieza. Algo que Tang San só havia visto da mesma forma em Bibi Dong, o descendente do Pontífice Supremo que esteve personificando o príncipe Shue King por tanto tempo na verdade não era um homem. Como Tang San poderia não ficar surpreso? A luz dourada nas mãos de Shue King se tornou cada vez mais intensa. Vendo a reação de Tang San, um sentimento complicado surgiu em seu olhar, do qual o arrependimento fazia a maior parte. O arrependimento de ter que destruir alguém tão talentoso com as próprias mãos. Meu verdadeiro nome é Qian Rinshui. Tang San. Ao morrer pelas minhas mãos, você não se tornará um fantasma esquecido. Dizendo isso, ela ergueu a mão direita e golpeou para baixo de forma extremamente lenta, com o olhar o tempo todo focado em Tang San. Diante da morte, ela acreditava que ele chegaria a um ponto de grande estresse psicológico. Não importava o que. Ainda havia um fio de esperança em seu coração. Aos seus olhos. Contanto que ele fosse humano, ele ainda temeria a morte. Tang San sorriu com calma. Não importa se você é um homem ou uma mulher. Para mim, a sua identidade não significa nada. Agora que eu sei que você é do rol dos espíritos, você se tornou minha inimiga. Não me admira você ter sido tão impulsivo em revelar seu segredo. Atrás da sua firmeza há um traço de gentileza. Você é uma mulher. No mesmo instante, um grito os alcançou de algum lugar do palácio. Quem é você? Você se atreve a invadir o palácio?
A expressão de Qian Renshui mudou um pouco e a esperança em seus olhos finalmente foi substituída por determinação, demonstrando seu lado resoluto e impiedoso. Sua mão direita acelerou de forma abrupta e uma enorme lâmina de luz caiu do céu na direção de Tang San, tendo decidido destruí-lo. Esse era o ataque mais forte que ela podia usar. No momento em que Qian Renshui desferiu esse ataque, de repente uma luz dourada azulada que pertencia ao Imperador Azul Prateado piscou em volta de Tang San e um anel de luz vermelho se acendeu. Então uma graciosa, mas ilusória silhueta surgiu e bloqueou o caminho na frente dele. O longo cabelo flutuando, a pele branca como a neve. Essa não era Xiao Wu no estado de alma? Diante da magnífica lâmina de luz dourada de Qian Renshui, sua expressão mudou um pouco. Sendo uma habilidade espiritual, sua forma era parecida com a de Tang San no estado de inexistência, mas em um nível muito maior. Enquanto nenhum ataque físico ou de energia podia afetá-la. Pelo mesmo motivo ela também não era capaz de bloquear nenhuma forma de ataque. Portanto, apesar de ter ativado essa sexta habilidade espiritual à força, contando com o poder de sua própria alma, ela não tinha como proteger Tang San desse ataque. Nesse momento, um milagre ocorreu. Os olhos de Xiao abruptamente brilharam e uma belíssima luz rosa fez seus olhos cintilarem como se fossem pedras preciosas. Com a força dessa luz rosa, uma silhueta voou da cintura de Tang San e se fundiu a Xiao no ar. Se virando, ela pulou com os braços abertos e jogou seu longo cabelo sobre os ombros de Tang San. Então se jogando nos braços dele e usando o próprio corpo para protegê-lo ao mesmo tempo em que a lâmina dourada caia do céu. Naturalmente, a silhueta que de repente saiu da cintura de Tang San era o corpo real de Xiao Wu. Naquele momento, seu corpo e alma realmente se fundiram. Tang San conseguiu sentir que o corpo dela não estava mais vazio e sim cheio de um sentimento ardente que fez tanto seu corpo quanto o coração tremerem de forma violenta. Xiao Wu. Essa era a verdadeira Xiao Wu. Tang San queria se mover, se virar e bloquear aquela lâmina dourada. Mas ele não tinha mais forças. Não havia um único traço de poder espiritual dentro do seu corpo. A energia purificadora injetada em suas veias não podia feri-lo. Mas sempre que ele conseguia reunir um pouco de poder espiritual, ele era dispersado por essa energia. Então como ele poderia competir com a força de Xiao Wu agora? Com uma pálida luz rosa tremulando em seus olhos, Xiao observou Tang San atentamente, o abraçando com força, como se ele fosse a única coisa que existisse no seu mundo. Era como se aquela lâmina dourada descendo na direção de suas costas nem mesmo fosse real. Xiao Wu, vendo a luz dourada caindo sobre o corpo dela, uma dor enorme atingiu a mente de Tang San e então seus corpos foram simultaneamente erguidos por uma força poderosa. Um traço de alegria surgiu no belo rosto de Xiao Wu. Ela havia protegido o homem que amava mais uma vez. Olhando com ternura para os olhos já vermelhos de Tang San. Ge. Esse chamado suave ainda assim foi um choque para a alma de Tang San. Depois de meses, quando finalmente ouviu a voz dela de novo, o vermelho em seus olhos desapareceu e ele disse com a voz trêmula: Xiao Wu. Minha Xiao Wu. Com um pequeno sorriso doce. Depois de um tempo Xiao Wu soltou Tang San e flutuou no ar, como se não tivesse peso. Então disparou na direção de Qian Renshui, que estava lentamente descendo do céu.
Havia um buraco enorme nas costas de suas roupas, exibindo a armadura branca por baixo delas. Era justamente a esperançosa armadura leve dos 8 tesouros. Depois de Qian Renshui ter sido ferida, seu poder de ataque não podia mais nem ultrapassar o de alguém do 60º nível. Portanto, a lâmina de luz apenas empurrou Tang San Xiao para trás, sem conseguir feri-la de verdade. Contando com a invocação de sua alma, ela temporariamente a combinou com seu corpo e assim conseguiu salvá-lo. Ela rapidamente avançou na direção de Qian Renshui, com a ternura em seus olhos tendo desaparecido, substituída por uma frieza congelante. Seu corpo atravessou o ar e se virou várias vezes em sucessão. Em alguns segundos, ela já havia alcançado Qian Renshui. Quando os olhares das duas mulheres se encontraram, Qian Renshui ficou chocada, já que ela sabia que Xiao Wu havia se sacrificado para salvar Tang San. Então ela não conseguia entender como Xiao Wu havia aparecido diante dela em pessoa. Nos olhos de Xiao Wu só havia intenção assassina. Abrindo os braços, uma camada de intensa luz rosa cobriu seu corpo inteiro. Qian Renshui estava tentando congregar sua força para atacá-la, quando uma dor leve assaltou seu peito. No momento em que seu poder espiritual angélico começou a se acumular, Xiao Wu já a havia alcançado. Os braços de Xiao Wu se enrolaram nos braços de Qian Renshui, os puxando para trás com a agilidade de uma cobra enquanto dobrava a cintura, restringindo o corpo dela num instante e se engalfinhando com ela. Qian Renshui ficou completamente rígida quando foi atacada. O corpo de Xiao Wu havia se tornando ainda mais flexível e resistente depois da reconstrução causada pelas duas ervas imortais de alta qualidade. De repente, ela já havia jogado Qian Renshui. Mas como elas estavam no ar? Essa não era morte instantânea na queda de 8 estágios. Depois de possuir seu corpo, Xiao Wu temporariamente se libertou da restrição da habilidade espiritual de Tang San. Os corpos de Xiao Wu e Qian Renshui pareceram formar uma roda gigante, girando rapidamente no ar e emitindo luzes rosa e dourada de vez em quando, das quais o rosa vinha do meio, enquanto o dourado da parte exterior. Todos conseguiam sentir as flutuações de poder espiritual cada vez mais fortes vindas delas. As expressões dos Doulus Baiacu e Lança de Cobra mudaram. Depois de se entreolharem, o Doulu Baiacu avançou de forma abrupta, com seu corpo enorme inchando de novo com o avatar espiritual e seu nono anel de espírito finalmente brilhou. Com Qian Renshui diante de uma crise, os dois títulos Doulu não podiam mais se segurar. Eles iriam exibir sua verdadeira força. As chamas negras no corpo de Yang Wu de repente se ergueram e seu oitavo anel de espírito também brilhou. Do outro lado, o nono anel de espírito de Dugu Bo também se acendeu e o corpo da serpente de jade fosforescente se tornou transparente, como se fosse esculpido em jade verde. No céu, a roda de luz não parava de piscar ferozmente com luz dourada. Era óbvio que Qian Renshui estava tentando escapar de diversas maneiras. Mas não importava o quanto ela tentasse. Com ferimentos tão sérios, ela não tinha como se libertar da habilidade suave de Xiao Wu. A única coisa que ela podia fazer era acompanhar as rápidas rotações de Xiao Wu e então voar até o chão. O Doulu Lança de Cobra voltou à forma humana. A lança de cobra tremeu em sua mão e instantaneamente se alongou, estocando na direção da roda de luz no ar, para salvar Qian Renshui.
Ele não podia pensar muito na segurança do Doulu Baiacu diante dos oponentes. No momento em que a lança estava prestes a golpear a roda, ela parou no ar e uma silhueta dourada foi jogada para fora dela como um meteoro na direção do Doulu lança de cobra com uma velocidade sem comparação. As pupilas do Doulu lança de cobra se contraíram um pouco, com a lança tremendo de novo. Ele tentou pegar o corpo de Qian Renshui usando a capacidade do seu espírito de controlar a força de impacto. Entretanto, no momento em que a lança colidiu contra o meteoro dourado, sua expressão mudou drasticamente. O impulso dela era muito mais forte do que ele imaginava. Mas ele era um título Doulu afinal. Então a lança de cobra em suas mãos enviou uma onda após a outra de luzes para neutralizar essa força enorme da forma mais suave possível. Hong! Uma alta explosão ecoou atrás do Doulu lança de cobra. Então um grande estalo causou um calafrio em sua mente. No mesmo instante o fazendo perder um pouco do controle da sua força. Sob o efeito desse impacto, ele rapidamente se moveu para trás junto com o meteoro dourado, dando mais de 10 passos antes de recuperar o equilíbrio com dificuldade. Era difícil evitar usar força demais para bloquear um impulso tão poderoso. A luz dourada parou e, com um som de vá, Qian Renshui vomitou sangue sobre o peito do Doulu lança de cobra. Antes de perder a consciência, ela não pôde evitar olhar na direção de Tang San. Apesar de sua visão já estar nublada, seu olhar estava repleto de resignação. Então seu corpo ficou mole e ela colapsou nos braços do Doulu lança de cobra inconsciente. Do outro lado, o Doulu Baiacu não teve tanta sorte. Sua força estava um pouco acima da de do Gubo e seu espírito também o restringia. Entretanto, seu espírito era restringido pelo de Yang Wudi. Apesar de ele ser apenas um Doulu espiritual, seu poder de ataque com certeza estava no nível de um título Doulu. Enfrentando os dois ataques ao mesmo tempo, era meio óbvio o que aconteceria com o Doulu Baiacu. Seu corpo inchado foi perfurado de novo e dessa vez, Du Gubo aproveitou a chance para intervir. Com sua formidável habilidade de corrosão do nono anel de espírito, uma intensa luz verde diretamente devorou a parte inferior do corpo do avatar espiritual do Doulu Baiacu. Du Gubo e Yang Wudi vomitaram sangue ao mesmo tempo enquanto o Doulu Baiacu era jogado ao lado do Doulu lança de cobra como se fosse um saco de batatas, tendo voltado à sua forma original e banhado em sangue. Era impossível saber se ele ainda estava vivo ou não. Além disso, por causa das emissões de poder espiritual dessa colisão com força total, não menos do que a metade das centenas de mestres dos espíritos presentes perdeu a vida. Envolvidos nessa colisão de habilidades espirituais de alto nível, não se atrevendo a parar e ignorando a dor dos ferimentos. Du Gubo e Yang Wudi se aproximaram de Tang San, o protegendo dos dois lados. Xiao Wu caiu do céu e mais uma vez se jogou nos braços de Tang San. A ressonância de suas almas fez os dois tremerem um pouco. Dessa vez, Xiao Wu não abriu a boca, suavemente tocando os lábios de Tang San com os seus próprios lábios. No momento seguinte, seu corpo ficou mole e caiu nos braços dele, com sua alma voltando a se transformar em uma luz rosa antes de se fundir ao corpo dele. Sentindo o corpo de Xiao Wu vazio, uma grande tristeza surgiu em seu coração. Se não fosse pelo rol dos espíritos,
Como a Xiao poderia estar sofrendo tanto? Segurando Qian Renshui com um braço, o Doulu lança de cobra gritou com raiva. Matem eles! O resto das dezenas de mestres dos espíritos do rol dos espíritos era comparativamente mais forte. Ouvindo as ordens dele, eles liberaram seus espíritos e cercaram o trio de Tang San por todas as direções. Agora, Tang San e os outros eram como flechas no fim do seu voo. Especialmente o próprio Tang San, que já havia perdido toda a sua capacidade de luta. Nesse momento de crise, de repente 3 silhuetas caíram do céu, formando um triângulo apenas em volta dos 3. Estonteante volta dourada do Sol e da Lua. Estonteante volta dourada do Sol e da Lua. 3 intensas luzes douradas se ergueram na direção do céu, se espalhando para todos os lados e formando um triângulo com os 3 como pontas. Dentro dele ainda havia uma auréola dourada, em volta da qual saíam várias linhas intrincadas. Os recém-chegados não eram estranhos e sim o triângulo de ferro dourado, formado por Flender, pelo Grande Mestre e por Liu Erlon. O trio foi envolto em uma camada de luz dourada, enquanto Flender e Liu Erlon lentamente fechavam os olhos. A luz nos olhos do Grande Mestre ficou mais forte, atravessando as dezenas de mestres dos espíritos correndo na direção deles como 2 espadas afiadas. Um nível de integração de não menos do que 90% fez a luz produzida pela habilidade de fusão espiritual deles se tornar cada vez mais brilhantes, com os 3 nas pontas. Um intenso pilar triangular de luz se ergueu no céu. Agora, os mestres dos espíritos do rol dos espíritos já haviam começado a atacá-los freneticamente. Mas diante da proteção dessa luz dourada, seus ataques não tinham efeito. Quando o triângulo de ferro dourado ativava sua habilidade de fusão espiritual, uma luz dourada protetora produzia um efeito similar ao corpo dourado invencível de Tang San, com um olhar mortalmente frio. Os olhos do Grande Mestre de repente emitiram um brilho estonteante enquanto ele lentamente erguia a mão direita na direção do centro do triângulo dourado formado pelos 3. Lu Sanpao, com um som grave que parecia com o rugido de um dragão. O roliço Lu Sanpao apareceu do nada e pousou no centro do triângulo. Num instante, auréolas de luz começaram a sair dos 3 ao mesmo tempo. 4 do Grande Mestre e 8 tanto de Flender quanto de Liu Erlon. Ao todo, 20 anéis de luz flutuaram de seus corpos até Lu Sanpao no meio deles. A enorme pressão não apenas forçou esses mestres dos espíritos normais a recuar rapidamente, como também fez a expressão do Doulu lança de cobra mudar de forma drástica. Ele claramente conseguiu sentir que a pressão dessa luz dourada era capaz de ultrapassar a pressão que ele conseguia produzir com toda a sua força. Tomando uma decisão imediata, ele agarrou o corpo do Doulu Baiacu com a outra mão e, segurando Qian Renshui, deu um salto, usando esses mestres dos espíritos normais como cobertura e desaparecendo ao longe com alguns pulos. Os 20 anéis de espírito do trio caíram ao mesmo tempo sobre Lu Sanpao, que foi de uma criatura extremamente fofa, para um ser sofrendo uma dor extrema. Com um forte rugido de dragão, os 20 anéis de espírito sobre seu corpo começaram a inchar de forma violenta e então a se erguer no ar lentamente sob a luz liberada pelo triângulo dourado. Lu Sanpao cresceu com uma velocidade impressionante e escamas começaram a surgir sobre seu corpo roliço enquanto seus músculos ficavam cada vez maiores e mais definidos. Enquanto continuava crescendo, 2 chifres torcidos cresceram no topo de sua cabeça e uma luz roxa azulada cercou seu corpo, que foi lentamente tingida de dourado pelo triângulo dourado. Em alguns segundos,
O corpo de Lu Sanpao já estava com quase 30 metros de comprimento, com escamas cobrindo todas as suas costas e com um par de enormes asas de dragão se abrindo. Mesmo sem a ajuda da luz dourada, ele ainda conseguia flutuar no ar. Seus olhos, que originalmente exibiam uma natureza simples e fofa, agora irradiavam uma grande imponência, tendo se tornado dourados como seu corpo. Nesse momento, Lu Sanpao não era mais como um animal meio porco, meio cachorro, e sim um enorme dragão dourado com uma aparência impressionante e magnífica. 4 patas acabadas em garras, grossas escamas de dragão cobrindo todo o seu corpo, olhos dourados repletos de uma aura imponente, que exibiam sua poderosa aura de dragão, fazendo os mestres dos espíritos do rol dos espíritos não se atreverem mais a avançarem. Ao invés disso, recuarem em pânico. Faíscas douradas de eletricidade cercaram Lu Sanpao, que estava irradiando luz de todo o seu corpo enquanto flutuava no ar, como um sol dourado. Apesar de o corpo de Tang San estar fraco, sua consciência ainda estava bem desperta. Cuidadosamente colocando a Xiao o inconsciente de volta na desejosa bolsa dos 100 tesouros, ele gritou com a voz grave: "Rápido! Protejam o Imperador Xueyi! O Imperador não pode morrer!" Quando Doulu Lança de Cobra levou Qian Renshui e o Doulu Baiacu para o outro lado, Tang San soltou um suspiro de alívio interno. Obviamente ele havia entrado em pânico, com medo de ser morto pelo impenetrável triângulo de ferro dourado. Ele não voltou para o palácio interior. Mas ele não conhecia a maior fraqueza dessa habilidade de fusão espiritual: o alcance dos seus ataques. Assim que se transformasse do dragão dourado santo, Lu Sanpao só era capaz de atacar dentro de certa área. A luta que se seguiu não teve nenhum suspense. Possuindo 20 anéis de espírito além da mutação, Lu Sanpao só podia ser descrito como aterrorizante, ao ponto de até mesmo do Gubo, que havia lutado contra ele uma vez usando sua serpente de jade fosforescente, ficar extremamente surpreso. Só agora ele percebeu que o triângulo de ferro dourado havia evoluído tanto. Mesmo um título Doulu do nível mais alto teria dificuldade em derrotá-los. Desde que o grande mestre e Liu Erlon reestabeleceram sua relação, o triângulo de ferro dourado voltou a funcionar. Durante os últimos anos, enquanto os 7 demônios da Shurek cresciam, eles também estiveram seguindo em frente. Apesar de serem muito mais lentos que os demônios da Shurek. Não se esqueça de como a força do grande mestre era pobre anteriormente. Com a zoicia roxa que Tang San lhe deu, o grande mestre resolveu o problema do limite de sua cultivação e, depois de ele alcançar o 30º nível, seu poder de espírito continuou progredindo. Ele já havia ultrapassado o 40º nível e com isso, obteve mais 2 anéis de espírito. Flender e Liu Erlon também haviam avançado para o nível de Doulus espirituais. Então sua habilidade de fusão espiritual em trio havia dado um salto qualitativo. O ponto mais formidável de uma habilidade de fusão espiritual era o efeito dela após a fusão das habilidades espirituais de cada mestre dos espíritos. Em outras palavras, quando uma habilidade de fusão espiritual era ativada, independente de qual mestre dos espíritos estivesse envolvido, o poder da habilidade só iria aumentar. Era por isso que quanto mais pessoas fossem envolvidas, mais poderosa ela se tornaria. Portanto, a força de Lu Sanpao agora só poderia ser descrita como assombrosa. Como esses mestres dos espíritos que não haviam ultrapassado o 60º nível e ainda haviam sido chocados pelas habilidades espirituais de alto nível de antes poderiam aguentar um ataque de Lu Sanpao?
Depois de alguns sopros sagrados, já havia vários cadáveres e menos de um terço dos mestres dos espíritos foi capaz de correr rápido o suficiente para escapar. Para controlar a situação do imperador Shuai, Qian Renshui havia dispensado todos os guardas antes. Tang San não tinha tempo para conversar com o grande mestre agora. Com a ajuda de Dugu Bo e Yang Wudi, eles invadiram os aposentos do imperador o mais rápido possível. Só depois de chegarem ao lado do imperador foi que Tang San soltou um suspiro de alívio. Pelo menos o imperador ainda estava vivo. O homem que originalmente governava um império enorme agora estava no seu último sopro de vida. As concubinas ao seu lado choravam ansiosas. Se o imperador morresse, elas seriam enterradas com ele. Dugu Bo empurrou as mulheres para o lado com um pouco de rudeza. Ele esteve tratando o imperador durante todo esse tempo. Então ele estava familiarizado com sua condição. Se aproximando, ele abriu as pálpebras do imperador e viu que seus olhos já haviam rolado para trás e sua cara estava escura como tinta. Dugu Bo disse gravemente: "O veneno está ativo. Eu não sei como aquela menina chamada Qian Renshui o envenenou. Mas ele não vai durar muito. No máximo, o tempo de um palito de incenso." Tang San e Yang Wudi eram mestres no uso de venenos e eles estavam observando a condição do imperador com atenção. Obviamente sua condição era terrível. No momento ele estava à beira da morte, podendo falecer a qualquer instante. Fazendo uma análise cuidadosa, Tang San descobriu que os remédios que ele possuía no momento dificilmente fariam alguma diferença, já que o envenenamento do imperador já estava muito avançado. Enquanto pensava em como tentar ajudá-lo ou pelo menos como lidar com a situação caso o imperador morresse, ele de repente ouviu um som de surpresa vindo de Yang Wudi. Uma agulha prateada surgiu na mão dele de alguma forma. A agulha não era completamente prateada. Ao invés disso, parecia ser feita de algum metal especial, cintilando com um brilho prateado e com alguns traços de cor roxa. Com a agulha em uma mão e murmurando alguma coisa, Yang Wudi dobrou o punho e enfiou a agulha prateada no pulso do imperador com tanta habilidade que ela diretamente perfurou sua veia radial. Tang San e Dugu Bo não fizeram um som. Eles não tinham escolha. Eles precisavam colocar suas esperanças de Yang Wudi. Depois de 3 segundos, Yang Wudi dobrou seus dedos levemente e aquela agulha prateada pulou para fora da veia do imperador. Quando a agulha caiu no chão, Tang San não pôde evitar prender a respiração. Havia 7 cores diferentes cobrindo aquela fina agulha prateada. Isso é feito de 7 materiais venenosos. Não é de se admirar que a velha aberração não tenha conseguido neutralizá-lo. Ancião Yang Wudi, você sabe que veneno é esse? Se nós conseguirmos descobrir a receita, ainda haverá uma chance de salvar o imperador. A expressão de Yang Wudi ficou meio estranha e a agulha prateada em sua mão estava até mesmo tremendo um pouco. Olhando para Tang San, sua resposta foi breve: "Vamos levá-lo conosco. Eu posso neutralizar esse veneno. Mas eu vou precisar de tempo." Tang San comemorou, olhando para Dugu Bo. Velha aberração. Por quanto tempo você consegue mantê-lo vivo usando veneno para combater veneno? Dugu Bo murmurou com seriedade. Isso não vai ser um problema por umas 24 horas. Entretanto, se nós não conseguirmos salvá-lo dentro desse tempo, ele sem dúvidas morrerá.
Nem mesmo imortais serão capazes de ajudá-lo. Tang San disse sem a menor hesitação. Então faça isso. Du Gubo assentiu, cortando seu dedo com a unha. Compelida por uma camada de luz verde. Uma gota de veneno tão negra quanto tinta escorreu da ponta do seu dedo. Ele não deixou o imperador tomá-la diretamente. Ao invés disso, usou sua outra mão livre para golpear o corpo dele com velocidade. Tang San não questionou Igwudi, apenas acenando com a cabeça para ele. Ancião Yang, eu vou deixar o imperador com você e a velha aberração. Agora. O efeito da purificação em seu corpo já havia desaparecido. Apesar de ainda estar exausto, ele tinha forças para andar. O triângulo de ferro dourado já havia desfeito sua habilidade de fusão espiritual e estava guardando o portão do palácio interior. Tang San andou até eles e disse: Diretor Flender, qual é a situação do lado de fora? O que aconteceu com a academia? Ele não perguntou ao grande mestre e sim ao Flender por respeito, já que ele era o líder do Triângulo de Ferro Dourado afinal. Flender respondeu com seriedade. Nós aproveitamos a confusão para entrarmos escondidos. Vendo o seu sinalizador, nós soubemos que havia acontecido alguma coisa. Primeiro nós lidamos com aqueles mestres dos espíritos da família imperial na academia. Mas nós ainda tivemos que deixar algumas pessoas lá. Então nós tivemos que passar pelos vários inimigos cercando a academia e depois corremos para cá. Quando chegamos, nós encontramos um monte de mestres dos espíritos atacando o palácio enquanto a guarda imperial tentava impedi-los. Parecia haver pessoas do clã Lixi entre eles. Foi então que nós aproveitamos o caos para entrar. Entretanto, antes de entrarmos, nós vimos os mestres dos espíritos do palácio vindo ajudá-los. A luz nos olhos de Tang San vacilou levemente. Depois de pensar um pouco, ele disse: Nós temos que sair daqui o mais rápido possível, antes de o imperador acordar. Nós não teremos chance. Aqueles mestres dos espíritos que estavam atacando o palácio devem ter vindo da seita Tang, que foi o ponto que Qian Renshui passou por alto. Eu só não esperava que a família imperial fosse ter defesas tão bem planejadas. Se vocês não tivessem chegado a tempo, eu temo que estaríamos em uma situação terrível. Aquela mulher de antes, Qian Renshui, na verdade era Xue Qing. Eu não faço ideia de como ela conseguiu se manter disfarçada por tanto tempo. Além disso, ela também é filha do Pontífice Supremo anterior do Hall dos Espíritos. Com apenas algumas palavras, Tang San já havia explicado toda a situação com clareza. O grande mestre disse: Voltem para a academia primeiro. Apenas com a ajuda do imperador nós poderemos contra-atacar. A defesa do palácio é rigorosa. É melhor nós nos apressarmos. Caso contrário, sua seita Tang pode acabar sofrendo grandes perdas. Quando terminou de dizer isso, uma silhueta branca passou voando por eles em alta velocidade. Vendo ela, Tang San apressadamente gesticulou para Liu Erlon fazer um sinal. Uma nuvem de chamas chamou a atenção da silhueta, que flutuou até eles no chão e pousou. Era o patriarca do clã Minxi, Bai He. Vendo que Tang San estava bem, Bai He imediatamente soltou um suspiro de alívio. Mestre da seita, você está bem?
O que está acontecendo aqui? Tang San também ficou muito grato ao ver Bai He e imediatamente disse: Tio avô, agora não é hora de fazer perguntas. Por favor, envie uma mensagem para os discípulos da seita Tang o mais rápido possível. Diga para eles recuarem. Não de volta para a seita, mas para a Academia Shurek. Nós nos encontraremos com vocês lá. Bai He conseguiu ver a ansiedade nos olhos de Tang San. Então, depois de acenar com a cabeça em silêncio para o grande mestre e os outros, ele mais uma vez bateu as asas e desapareceu como uma nuvem de fumaça. Internamente surpreendendo o trio, Liu Erlon o elogiou. Que rápido! Nós podemos voar também. Mas somos muito lentos comparados a ele. O grande mestre disse. Talvez essa nem mesmo seja a velocidade real dele. Se eu não estiver errado, esse deve ser o patriarca do clã Minxi. Disse que, se voar com toda a sua força, ele será capaz de cruzar o continente em 3 dias. Ele é o mestre dos espíritos mais rápido do mundo. Atualmente, ninguém pode se comparar a ele. Por meio dessa explicação, Flender e Liu Erlon finalmente entenderam o quão formidável era a velocidade de Bai He. Pequena aberração. Está tudo bem aqui do meu lado. O que nós vamos fazer agora? Tang San virou a cabeça. Vendo do Gubo andando até eles com o Imperador Shueia nas costas e Yang Wudi ao seu lado. Sem hesitação, Tang San imediatamente disse: Vamos sair daqui e voltar para a academia. Diretor Flender. Grande mestre. Eu terei que incomodar vocês. O grupo deixou o palácio interior e correu seguindo as indicações de do Gubo, sem esperar pela ajuda do Triângulo de Ferro Dourado. Yang Wudi correu na frente, enquanto do Gubo e Tang San ficavam no meio e o Triângulo de Ferro Dourado guardava a retaguarda. Do Gubo não apenas teve que carregar o Imperador, como também precisou ajudar Tang San a avançar. Apesar de ter gastado bastante do seu poder espiritual na luta de antes, sua velocidade não havia sido afetada. Ao deixar o palácio interno, eles cruzaram com a guarda imperial. Agora, tempo era o que eles menos tinham sobrando. A lança partidora de almas de Yang Wudi não podia ser mais adequada para abrir caminho. Aonde quer que ela fosse, tudo na sua frente seria jogado para o lado. Os 6 correram para fora sem pausar ou desacelerar. Agora, o palácio inteiro estava uma bagunça. A luta de Tang San e Qian Renshui no céu afetou todo o palácio e, com o ataque vindo de fora, a guarda imperial sem dúvidas ficou desorganizada. Mas o mais notável ainda foram os 1000 mestres dos espíritos da seita Tang que atraíram um grande número de guardas imperiais. Entre os 6, apenas Tang San não tinha como lutar e, dos outros 5, até o grande mestre já havia passado do 40º nível. Com mais 3 doulus espirituais e um título doulu. Como esses soldados da guarda imperial poderiam bloqueá-los? Avançando em alta velocidade, eles conseguiram escapar do palácio. O doulu Lança de Cobra não podia se dar ao luxo de salvar o doulu Baiacu à beira da morte. Ao invés disso, ele pressionou as costas de Qian Renshui com as 2 mãos, a ajudando a se recuperar. O espírito de Qian Renshui era poderoso e, não muito tempo depois, ela gradualmente despertou. Seu poder espiritual angélico podia ser purificador para outras pessoas, mas para ela mesma, ele tinha um forte efeito de regeneração. Entretanto,
Quando acordou, ela teve que ignorar sua própria recuperação, ao invés disso se forçando a levantar. Vendo Dolu o lança de cobra, ela perguntou ansiosa: "E o imperador Shuai?" Ouvindo a pergunta dela, o Dolu o lança de cobra ficou sério e sua expressão imediatamente mudou.